Vamos falar de saúde agora. Até 2050, os casos de AVC ou derrame cerebral devem crescer 47%. Quase 10 milhões de pessoas serão alvo dessa doença que deixa sequelas graves e pode matar. A doença é uma das maiores causas de morte e incapacidade. E os casos entre os jovens também cresceram muito. Por isso a importância da prevenção. Saber sobre os fatores de risco e sintomas é fundamental. Eu converso agora com o neurocirurgião, Dr. Marcelo Chioato, que está conosco aqui. Obrigada por ter vindo, viu, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Prazer. E eu estava pesquisando, quer dizer, saber dos fatores de risco e sintomas é importante para a gente poder evitar, porque 90% dos casos são evitáveis, né? Sim. Na realidade, o movimento contra o AVC já tem de 10 anos para cá, ganhando bastante força, principalmente porque os tratamentos ficaram mais modernos e mais acessíveis à população. Uhum. Igual é a questão do infarto do miocárdio, né, que é uma doença bastante prevalente, de alta mortalidade, o AVC também já era. Mas o que aconteceu é que com algumas mudanças da tecnologia e facilidade de acesso de alguns exames mais rápidos, então hoje você consegue fazer um diagnóstico mais precoce do paciente com AVC, seja hemorrágico ou isquêmico. Então você tem condição de tratar mais precocemente. Eu quero falar desses tratamentos, mas vamos trazer a diferença. O Dr. Marcelo citou que são 2 tipos, né, Dr. Marcelo? Sim, 2 tipos. Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas quais são as diferenças e os tipos de AVC. Então, o AVC, que é um acidente vascular cerebral, né, traduzido pela língua inglesa como stroke, que é um nome mais genérico, ele pode ter duas causas específicas, que é a hemorragia cerebral, que vem por uma crise hipertensiva, onde rompe-se um vaso dentro do crânio, né, que pode ser um aneurisma cerebral, ou outros tipos de aneurisma degenerativos, que vêm com aterosclerose e hipertensão arterial, né? Então sempre tem esses fatores de risco, né? Então hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, tabagismo são os principais fatores. E você tem também, em contrapartida, quase que igualmente dividido, o AVC isquêmico, que é a trombose, né? A aterotrombose, ela forma então um trombo dentro do vaso, que pode ser um vaso de maior calibre, uma artéria carótida no pescoço, ou mesmo um vaso intracraniano, e aí você vai ter o AVC isquêmico propriamente dito, que é a falta de circulação naquele território. Você falou dos fatores de risco, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, né? E existe, por exemplo, ele pode ser hereditário também ou não? Se eu tive casos na família, eu também posso ter? Alguns casos muito raros podem ter fator hereditário, tipo malformações arteriovenosas, né? Mas assim, são mais raros. E tem algumas doenças também, também de fundo hereditário ligado principalmente ao AVC isquêmico. Mas são doenças mais raras. Na população em geral, principalmente são fatores adquiridos, né? Adquiridos por má qualidade de vida e por tratamento, não tratamento de doenças secundárias igual essas que eu já citei. E os sintomas? Como é que eu sei que de repente eu posso estar tendo um AVC ou alguém próximo a mim? Então, hoje tem aí na linha de cuidados do AVC, inclusive o projeto de prevenção, que é como você vê alguém passando mal, ou mesmo você mesmo estiver passando mal, se ligar ou prestar atenção que pode ser um AVC. Então, tem lá uma escalinha que você fala, olha, a pessoa parou de falar, ela não está coordenando mais a função motora de um lado do corpo, entendeu? Ela ficou meio confusa ou teve dor de cabeça. Isso são sinais precoces de um AVC. Então, se você vê uma pessoa, ela não está mexendo o braço, alguma coisa desse sentido, que impossibilitou a atividade motora dessa pessoa para falar, para andar, ou mesmo um sintoma, tipo uma dor de cabeça súbita, então essa pessoa deve ser levada imediatamente à unidade de saúde. A dor de cabeça vem assim, doutor Marcelo? Porque hoje uma das grandes queixas é enxaqueca e dor de cabeça na população. Mas é bem diferente. É bem diferente. A dor de cabeça do AVC é uma dor que a pessoa nunca sentiu. É uma dor muito forte, estranha, isso não é hemorrágico, né? Agora, no isquêmico, nem sempre a pessoa vai ter uma dor de cabeça súbita, né? Só, às vezes, uma paralisia, uma hemiparalisia já chama atenção. Então, o que mudou, o paradigma foi a pessoa ter o sintoma e ir para uma rede hospitalar. E lá fazer um diagnóstico precoce. Porque antes, por exemplo, quando você tinha um infarte, você tinha uma dor no peito. Então, classicamente,
quem tem uma dor no peito já procura a unidade de saúde. Pode ser um infarte. Aí faz um eletro. Não é assim que funciona? Isso. No AVC não tinha isso. Ah, ele está passando mal, vamos esperar. Aí era o problema. As sequelas. Porque você tem um time limitado para fazer o tratamento entre 3 e 6 horas. Entendeu? E esses sintomas, eles vêm também de forma súbita ou o corpo Súbito. vai dando sinal? Ele pode ser em escada, que a gente fala, mas ele já tem um sintoma inicial e o agravante de ter um novo sintoma é porque há uma piora. Então isso chama atenção. Já no primeiro sintoma, levar para um hospital qualificado para fazer o diagnóstico. Eu quero falar do tratamento, mas antes é importante, né, todos esses sinais que você trouxe, eu queria reforçar, porque o SAMU fez, né, uma cartelinha que eu achei muito interessante. Olha lá, doutor Marcelo, sorriso, a boca fica... Perfeito. Não é legal isso? O abraço é difícil levantar os dois braços, é difícil cantar, né? A fala fica embolada. E o U, né, de urgência, se a vítima não conseguir fazer essas tarefas... Exatamente, coisa simples, é isso aí que eu tinha falado. Olha aí, interessante. Então, assim, o fato de você não sorrir ou entortar a boca, no ato de sorrir, não conseguir levantar um dos membros, ou não conseguir coordenar, isso é uma crise vertiginosa muito aguda, muito forte, com perda de função motora, pode ser um AVC no território posterior, que é muito grave. Então, tudo isso fala assim, olha, isso aqui pode ser um AVC, leva para a unidade hospitalar. Aí já de cara faz uma tomografia, de cara. A tomografia é o primeiro exame que se faz para saber? É o primeiro exame. O primeiro exame é a tomografia. Antigamente não, espera, leva para o UAI, unidade de atendimento, o médico chegava lá, media a pressão e demorava horas. E isso podia ir a óbito ou a sequela, né, que você não trata. Você falou de tratamentos mais modernos e avançados, né? Isso. Graças a Deus que a gente tem, além, por exemplo, da tomografia que é feita, o que mais nós temos, doutor Marcelo? Então, depois que você faz o diagnóstico, a tomografia inicial era para definir se é hemorrágico ou isquêmico, certo? Entendi. E um hemorrágico, normalmente, é um volume de sangue que apareceu ali por hipertensão ou outros fatores. Aí você vai tomar as providências, né? Que pode ser um exame complementar, uma angiografia cerebral, e depois disso você pode indicar ou não uma cirurgia para esse volume de sangue, que é o hemorrágico que apareceu no cérebro, certo? A cirurgia precoce também é importante. Na isquemia, você vai fazer a tomografia, você não vê quase nem nada, mas a pessoa tem o sintoma. Aí você tem um modo na tomografia de avaliar melhor. Hoje já tem alguns softwares que podem avaliar isso e ver a zona de fronteira da isquemia com mais detalhes. Aí você aplica os trombolíticos, entendeu? E é uma pessoa, hoje, deixa eu trazer uma outra pergunta antes, que é a questão de cada vez mais jovens, ali na faixa dos 35, né, 35 mais, com AVC. Por que isso acontece, doutor Marcelo? Na realidade, são os mesmos fatores de risco, né? Então, assim, a pessoa é jovem, mas ela tem uma hipertensão não tratada, ou ela é fumante, ou na mulher, o uso do contraceptivo oral aumenta 10 vezes a chance de ter um AVC, só pelo uso do contraceptivo oral, pode ter uma trombose de seio cerebral. E também, hoje, muito em moda, o uso de anabolizantes entre os jovens, né? E esses anabolizantes podem dar alteração cardiovascular e o AVC. Doutor Marcelo, saber dos sintomas, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui é tão importante, mas esse momento de levar, e hoje a gente tem um sistema de saúde que está preparado para receber esses casos e diagnosticar o quanto antes, doutor Marcelo? Olha, houve algumas melhoras, mas não é igual nesses países que investem muito mais na área de saúde. Hoje tem um sinal de alarme de um AVC, ele é avaliado como tal, a fase inicial. Inclusive tem países que têm o SAMU, tem uma tomografia dentro da própria ambulância, para você ter uma ideia. Então isso é um investimento bastante alto que o Brasil não conseguiu fazer. Então o que eu acho é que a população tem que se informar mais e melhor para saber que ela tem que cuidar do seu ente querido ali, ou dele mesmo, porque se ele tiver um sintoma desse, ele tem que procurar a unidade de saúde. Eu acho que o SAMU melhorou bastante o atendimento da população, mas não tem todo esse armamentário, essa tecnologia disponível para fazer o diagnóstico precoce.
Que esse alerta possa chegar também, né, às autoridades, às Sim. lideranças, para que possam promover, porque o prognóstico não é nada muito bom, né, doutor Marcelo? Não tratado, não. Então, hoje você tem o trombolítico venoso e a trombólise mecânica, que é você pôr o catéterzinho dentro da artéria e puxar o trombo. Esse tratamento hoje é bastante efetivo, mas é um tratamento de alto custo. Então, ainda é de alto custo, então, assim, o diagnóstico precoce é a chave do processo do tratamento e a recuperação do paciente. Fechando muito bem aqui esse assunto do AVC, para você multiplicar esta informação, que o Dr. Marcelo Chioato, que é neurocirurgião, um profissional super reconhecido, de renome internacional, conosco aqui no Manhã Total. Então, pegue essa entrevista, multiplique, passe para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, para que a gente possa estar muito bem preparado se, né, um AVC nos pegar, tá bom?